Queridos amigos, é uma grande alegria nós estarmos aqui, dando a nossa contribuição nesse período tão importante, né, onde nós nos sentimos afastados fisicamente, mas com essa ferramenta que a tecnologia nos oferece, nós possamos nos aproximar e podemos estudar juntos. Isso é uma grande coisa, um grande benefício que a tecnologia vem nos oferecer, não é verdade? Então, hoje nós estamos aqui trazendo mais um tema para ser refletido, para estarmos estudando juntos, né? E trouxemos, então, o tema do Evangelho, que está contido lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Allan Kardec vem estudar conosco o tema amar os inimigos, amai os vossos inimigos, ele diz, né? Então nós vamos estar trazendo os itens de 1 a 4 para nós pensarmos um pouquinho em torno desse mandamento de Jesus. Nós sabemos que esse mandamento é muito importante para hoje e para amanhã, né? Para o nosso presente e para o nosso futuro. Então, nada melhor do que estarmos debruçando sobre essas palavras de Jesus e entendendo o que ele nos disse. Então, esse capítulo, Kardec começa o item 1 falando sobre retribuir o mal com o bem. E tem uma fala de Jesus que está registrada por Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 48, que diz assim: aprendeste do que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Quer dizer, isso lá na lei de Moisés, né? Eles entendiam assim, era entendido dessa forma. Eu, porém, vos digo, agora é Jesus, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai, que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Então, esse registro de Mateus, ele vem nos mostrando que aqueles homens daquela época, que eram os judeus, eles entendiam a lei dessa forma. Quer dizer, nós aprendemos lá com Moisés que deveríamos amar o nosso próximo e odiar o nosso inimigo. Mas eu, porém, diz Jesus, eu, porém, agora vos digo, amai vossos inimigos e fazei o bem a todos aqueles que vos odeiam, a todos aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, nós vemos aí uma proposta de Jesus, né? Uma proposta comportamental, ou seja, uma proposta de mudança, mudar os paradigmas, mudar o olhar sobre aquele que é tido até então como meu inimigo. Então, é preciso que nós entendamos que, naquela época, foi muito complicado aquele povo ouvir esse ensinamento. Basta nós vermos ele hoje, analisarmos ele hoje, nós vamos entender que, para aquela época, era bem difícil, bem mais difícil entender. Por quê? Porque o perdão ele não era entendido pelos judeus. O perdão ele fazia parte do pensamento judaico, né? Estava dentro da lei mosaica, que era estruturada por aquela lei que era dente por dente, olho por olho. Então, Jesus vem agora mostrar o mandamento de outra forma, dando um novo olhar sobre essa estrutura. E ele nos mostra que é possível. Então, nós observamos aí que esse mandamento ele tem a sua base, né,
estruturado em 2 pilares. Quais são esses 2 pilares? O amor ao próximo, que é o princípio da caridade, o princípio do amor, né? Que Jesus veio nos ensinar, fazer o bem a todos aqueles que estão ao nosso redor, e o amor aos inimigos. Então, nós vemos aí 2 pilares. O amor aos inimigos, ele vem nos convidar à aplicação desse primeiro pilar, não é? A aplicação do amor ao próximo. Lembra quando aquele sacerdote pergunta, né, a Jesus, quem é o meu próximo? Então, Jesus vem mostrar agora, com esse ensinamento do amar, do amor aos inimigos, a aplicação desse princípio, a prática desse princípio. Como é que nós vamos agir? Porque o inimigo também é nosso próximo, não é? Ele pode estar ali no momento precisando de ajuda, então ele é o nosso próximo. Ele pode ser aquele que no momento é o mais próximo de nós, e tendo ele ainda como aquele diferente, né? Aquele que não merece o nosso amor, não merece o nosso olhar. Então, Jesus vem nos dar esse ensinamento para quê? Para que nós possamos ter ferramentas para combatermos o orgulho e o egoísmo, que ainda é muito forte em nós, né? Segundo os amigos espirituais, esses sentimentos é a chaga da humanidade, ou seja, é o que nos atrapalha ainda, é o obstáculo que nós temos para estarmos caminhando para a frente e para o alto em direção a Jesus. Então, agora, com esse amor aos inimigos, Jesus vem nos convidar, oferecendo essa proposta. Como, né? Como que nós vamos fazer? Jesus nos ensina, nesse versículo de Mateus, fazer o bem àqueles que nos fazem mal, não devolver o mal com o bem, né? Se alguém me faz mal, eu retribuo com o bem. E bendizer aqueles que nos maldizem, ou seja, aquele que fala mal de mim, ao invés de eu também retribuir, denegrindo a sua imagem, eu vou falar bem dele, eu vou oferecer uma boa imagem desse companheiro. Orar por todos aqueles que nos perseguem, quer dizer, não é orar só pelos inimigos, pelos amigos, é orar também pelos inimigos, por aqueles que não gostam de nós, aqueles que nos perseguem, né, no sentido de não nos compreender. Então, Jesus vem trazer toda essa proposta dentro desse versículo. E a dificuldade daquela época, nós sabemos que perdura até os nossos dias, né? Basta que nós olhemos um pouco para dentro de nós, para os nossos sentimentos, nos perguntando como é que eu ajo quando eu penso naquele que não é muito simpático ao meu coração, né? Nós temos muita dificuldade ainda com os nossos inimigos, né? Porque não deveríamos tê-los, já que somos todos irmãos. Mas nós sabemos que aí envolvem circunstâncias mais complexas que nós também vamos falar nessa reflexão. Então, o inimigo para nós é uma palavra ainda com uma imensa carga negativa. Ainda traz um mal-estar para nós. Mas quem é o inimigo? O inimigo é aquele que desperta em nós alguns sentimentos ainda primitivos, né? Alguns sentimentos negativos que nós trazemos. E que no momento em que eu penso nesse inimigo, eu também tenho sentimentos. Sentimentos que não são muito agradáveis. Por exemplo, eu sinto medo, eu posso sentir ódio, eu posso sentir raiva, não é? Eu posso ter desejo de vingança. Então, são todos esses sentimentos que ainda trazem um desequilíbrio, ainda denotam esse desequilíbrio. E todas as vezes que nós somos incomodados ou
quando nós defrontamos com alguém que não nos é aquele afeto do coração, nós temos essas emoções, esses impulsos, não é, que surgem espontaneamente. Por quê? Porque eles estão presentes no nosso psiquismo. Ele, então, reverbera como se fosse um estado de alerta. Então, como se estivesse aquele sentimento que nos vigia, né? Um homenzinho lá que nos vigia e fala, olha, chegou alguém que você não gosta, né? Que você não tolera, que lhe causa impressões esquisitas. Então, vem aquele sentimento desagradável, aquelas energias que muitas vezes nos incomodam. E quando nós detectamos esse adversário ao nosso lado, naquele ambiente onde nós estamos, o que acontece conosco? A nossa pressão sobe, né? As mãos ficam geladas, o nosso coração bate mais forte, o sangue pulsa nas nossas têmporas. Então, são reações do nosso organismo, né? Devido a essas emoções que o nosso perispírito sentiu, né? E o corpo agora demonstra, né? Então, nós sentimos aquelas emoções e o corpo mostra através desses sintomas. E aí, como agir? O que nós devemos fazer nesse momento? Então, aí vem Jesus a nos dizer: amai o teu inimigo e ore pelos que te perseguem. Essa sabedoria de Jesus. Aí nós podemos nos perguntar, mas amar o inimigo? Como eu vou amar o inimigo? Como eu vou fazer o bem a quem me magoou? Como eu vou fazer o bem a quem me feriu? E aí é importante nós estarmos pensando, né, que Jesus, quando diz assim, ele não nos aconselha, ou não exige que nós vamos amar esse companheiro da mesma forma que um amigo querido, mas nós vamos ter para com ele o respeito, né? A compaixão, vamos orar por ele, vamos fazer o bem, vamos sentir felizes quando ele alcançar a vitória, vamos desejar todo o bem que ele possa obter. Isso é o amar o inimigo. Para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, para aquele que não crê nesse ensinamento, não desconhece esse ensinamento de Jesus, pode até pensar que isso seja impossível, que Jesus estivesse se referindo ao inimigo e que isso seria assim, uma utopia, mas não é verdade. Nós sabemos que é possível, porque Jesus demonstrou isso. Então, nós ainda ainda não temos essa consciência desse amor que Jesus nos ensinou. Mas é preciso que nós, vez por outra, estejamos refletindo na possibilidade de nós trabalharmos os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, os nossos aqueles pensamentos negativos em relação àqueles que não nos querem bem e começar a entender que isso é importante para nós como espíritos imortais, não é? Porque o inimigo não deve ser olhado por nós como um adversário, mas como um filho de Deus, como um companheiro que está na caminhada junto conosco. Ele também tem as suas lutas, ele também tem os seus desafios. Então, é socorrer esse companheiro quando se apresenta uma ocasião, é nos abstermos de ter para com ele palavras que firam, que magoam, né? É retribuir sempre todo o mal que possa ter ainda na nossa lembrança, que foi feito por ele, retribuir
com o bem, com pensamentos bons, com situações que levem até esse companheiro a paz, a calma, a alegria, o bom ânimo. Então, esse é o comportamento daquele que deseja estar praticando essa proposta de Jesus, ou seja, praticar o amor ao próximo. Porque no momento que nós estamos exercitando o amor àqueles que não nos são muito simpáticos, nós estamos praticando o amor ao próximo, porque ele também é o nosso próximo. Então, na verdade, nós ainda temos muita dificuldade em entender o amor que Jesus veio nos ensinar. Daí a dificuldade de nós estarmos perdoando o mal que alguém nos fez, de estarmos entendendo, estarmos sendo tolerantes, indulgentes com aquele que não teve boas ações para conosco. E entendendo que o amor é a essência divina. Então, quando Jesus veio trazer a lei de amor até nós, ele veio nos ensinar que o amor deveria ser entendido por todos, independente da raça, independente do credo, independente da condição social, e não restringir esse amor a somente o nosso círculo de amigos. Porque amar os amigos é muito fácil. Amar aqueles que nos compreendem, amar aqueles que não nos irritam, amar aqueles que são antipáticos, né, para conosco, é muito fácil. Porém, Jesus nos ensinou que devemos exatamente buscar fazer o contrário, amar aqueles que não nos querem bem, amar aqueles que não falam bem de nós. Então, aí está o maior desafio, né? Aprender o amor. Nós sabemos que o amor é a essência da vida, é a geratriz, é aquilo que impulsiona a vida. E tudo que nós colocamos amor, parece que progride, né? Nós, essa semana, estávamos vendo um filme sobre Gandhi e nós guardamos uma frase dita por ele. Não sabemos se é própria do Gandhi ou se é do autor do filme, mas dizia assim, que onde há amor, onde há o amor e a verdade, é possível que tudo seja alcançado. Então, o amor é a essência da vida. Tudo que nós colocamos o amor é possível realizar. Então, as maiores transformações da alma humana se realizam no desenvolvimento do amor. E os estudiosos nos afirmam, né, os estudiosos da psique humana, os estudiosos da alma humana, nos afirmam que o amor é possível ser aprendido. E nós sabemos que sim, porque quando nós exercitamos a lei de amor, nós vamos estar praticando e toda prática leva ao aprendizado, né? Então, esses estudiosos que afirmam isso está dentro das questões mais aprofundadas sobre o ser espiritual, nós vamos ver que é possível desenvolver o amor, aprender a amar, né? Se dedicar a esse aprendizado, porque cada vez que eu me debruço sobre uma virtude, ela vai sendo desenvolvida no meu íntimo, no meu cerne, e é possível que eu realmente, um dia, eu a pratique espontaneamente. Então, Jesus nos diz, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós passamos a conhecer esses ensinamentos de Jesus, nós vamos conhecendo a verdade. E essa verdade nos leva ao autoconhecimento. E o autoconhecimento, cada vez que nós vamos desenvolvendo esse autoconhecimento em nós vamos tendo a possibilidade dessa libertação. Por isso que Santo Agostinho vem trazendo a resposta, né? Aquela fala de Sócrates, que estava lá no santuário de Delfos,
quando ele diz, né? Conhece-te a ti mesmo. E é na prática, todos os dias, né? Santo Agostinho nos coloca isso, que todos os dias ele, à noite, ele passava um olhar por todo o seu dia e começava a analisar todas as suas atitudes. E dessas atitudes ele ia entendendo onde ele foi melhor, aonde ele deixou a desejar, aonde ele precisava se aplicar mais. E é esse o nosso trabalho. À medida que nós vamos nos autoconhecendo, nós vamos tendo a oportunidade de conhecer melhor a nós mesmos e nos libertarmos. Libertarmos de quem? De nós mesmos. Porque nós vamos percebendo como é bom nós agirmos corretamente, como é bom nós pensarmos retamente, como é bom nós estarmos praticando os ensinamentos de Jesus, que vem nos libertar e trazer essa felicidade interior. Então, à medida que nós vamos entendendo essa verdade, nós vamos despertando para os valores morais e vamos compreendendo melhor as leis divinas, as leis naturais que regem a vida. Então, Jesus, ele nos deixou grandes exemplos de perdão, de amor aos inimigos, que nós podemos estar nos espelhando nesses exemplos. Porque se ele é o nosso modelo, o nosso guia, quem melhor do que ele para nos estarmos seguindo os seus exemplos? Então, quando, por exemplo, ele vai, né, ele, em direção a Judas para socorrê-lo depois da sua morte, né, depois que ele se suicida, Jesus vai até o mundo espiritual, lá nos abismos, encontrar com Judas para tirar ele daquele sentimento, né, que ele estava, aquele sentimento de culpa. Então, e naquele momento mesmo que ele entrega Jesus aos guardas romanos, ali já era um momento para ter esse companheiro como um inimigo, né? Mas Jesus não ia agir assim, porque ele é um ser espiritual, um ser de grande superioridade, né? Ele não iria agir assim. Mas e se fosse conosco? Né? Seria um inimigo para séculos de resgates, né? Séculos de estarmos trabalhando esses débitos. E um outro exemplo também que nós podemos lembrar é quando Pedro nega Jesus, né? Jesus tem um sentimento de compaixão para essas almas. Então, esses companheiros, eles poderiam ter sido considerados inimigos. No entanto, Jesus age de uma forma compassiva, age de uma forma entendendo a situação daquele companheiro, olhando, né, profundamente para aquele espírito em construção e tendo o desejo de oferecer outra chance, né, a esse companheiro. Então, Jesus deu o exemplo nesses episódios assim de um amor, do amor na sua expressão máxima, mais elevada que nós podemos imaginar. E também um outro olhar que nós temos quando estudamos esse capítulo é pensar por que nós devemos amar, né? Jesus disse que nós devemos, mas nós perguntamos, então, por que nós devemos amar? Qual o benefício de amar os inimigos? Então, nós sabemos, como espíritas que somos, entendendo que o mundo espiritual e o mundo físico estão sempre em comunicação constante, nós vamos entendendo que esse amor, esse entendimento de que aquele companheiro também é meu irmão, vai nos ajudar a neutralizar essa arma de ódio, de ressentimento, que pode estar interferindo nesse relacionamento, né? Então, ele vai neutralizar esse sentimento de amor, de compaixão, de tolerância, vai neutralizar essas energias negativas.
E quando Jesus nos diz tratar a todos como nós gostaríamos que nos tratasse, essa é a receita mais verdadeira que nos conduz a essa plenitude. Né? Quando nós entendemos a necessidade de fazer ao outro o bem que nós gostaríamos que fosse feito por nós, ou fazer o outro o bem que estiver ao meu alcance, ou seja, fazer tudo que estiver ao meu alcance para auxiliar aquele companheiro. Então, nós sabemos que os nossos adversários de hoje, os de ontem, eles nos ajudam no nosso progresso espiritual, porque no momento em que alguém me faz exercitar o perdão, que alguém me faz exercitar a paciência, a tolerância, né? Ou a indulgência, eu estou progredindo. E aquele companheiro, ele está sendo a minha ferramenta de trabalho. Então, nós devemos orar por ele, devemos estar agradecendo, porque nesse momento eu estou tendo a oportunidade de exercitar a paciência, de exercitar a resignação, de estimular a minha capacidade de perdoar. Por isso, Jesus pergunta: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam as que as amam? Ou seja, qual o mérito que nós temos em amar os nossos amigos, né? Aqueles que correspondem aos nossos sentimentos, aqueles que nos amam? Qual é o mérito? É muito fácil, né? O desafio está justamente no contrário, em nós estarmos aplicando essa prática do perdão, da tolerância, da paciência, da resignação, justamente com aqueles que não nos compreendem. Então, lembrando sempre que quando Jesus vem nos dizer reconciliai-vos com os seus adversários, nós vamos entendendo aí que é necessário que eu trabalhe esse perdão, que eu trabalhe esses ressentimentos, para que isso não seja levado para o mundo espiritual, porque a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes continuam a nos perseguir com seu ódio além do túmulo, no mundo espiritual. Nós sabemos, temos aí vários exemplos, né? Nas nossas mesas mediúnicas, 90% das comunicações que acontecem nas nossas reuniões mediúnicas são oriundas de quê? Da falta do perdão, da culpa, né? Do remorso, dos ressentimentos, das mágoas que foram produzidas por ações onde nós estivemos ali sendo protagonistas. Então, no mundo espiritual, esses sentimentos vão continuar. Aquele ditado, né, que diz no Evangelho, morto animal, morto veneno, é um falso provérbio. Por quê? Quando o espírito, que é o nosso inimigo hoje, desencarna, ele vai continuar tendo os mesmos pensamentos em relação a mim no mundo espiritual. Então, daí a necessidade e daí o porquê de Jesus vir nos dar essa recomendação importante. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está a caminho, não é? Porque na outra existência vai ser mais fácil, no mundo espiritual vai ser mais fácil esses ressentimentos, essas dores que foram construídas através da mágoa e do ódio. Então, é importante que nós pensemos sempre nessa possibilidade, porque o nosso campo de observação é o passado, é o presente e o futuro, né? Que nós temos que pensar. Os problemas de hoje que nós vivenciamos, muitos deles, na maioria deles, foram trazidos do nosso passado e estão no nosso presente para nós estarmos consertando, estarmos revendo, para que no futuro nós possamos a ter uma calma maior, né?
sentimentos mais enobrecidos. Então, é preciso que nós entendamos, como espíritas que somos, como os conhecedores dos ensinamentos de Jesus, a necessidade de amar o nosso inimigo, de ter para com ele a compaixão, de ter para com ele a indulgência, de ter para com ele a paciência, a tolerância, entendendo sempre que ele é um filho de Deus, independente dos seus defeitos, independente das suas dificuldades, assim como eu, ele é um filho de Deus que está também em luta íntima, em luta consigo mesmo para estar construindo um homem novo, né? Então, a gente sabe que o Espiritismo ele vem trazer para nós um olhar bem amplo sobre essa necessidade de nós estarmos perdoando os nossos adversários. E Emmanuel vem fechar para nós essa questão no livro O Consolador, questão 339, onde ele nos chama a atenção dizendo assim: o ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, aqueles sentimentos, né, que a gente não sabe por quê, mas eles estão presentes. Ele fala, dentro das quais há muito de animalidade, quer dizer, muito dos sentimentos ainda primitivos que temos, né? Porque o ódio, o orgulho, o egoísmo, tudo isso são sentimentos primitivos que estão mais ligados à animalidade. E ele diz que cada homem alijará de si, ou seja, se libertará com os valores da autoeducação. Então, a autoeducação é muito importante para que nós possamos conseguir olhar o nosso inimigo como um irmão. Então, ele diz, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. E depois ele fala, todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germen do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Veja que bonito, né? Vou repetir. Na maior parte das vezes, o ódio é o germen do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Então, isso aí é para nós pensarmos. Nós que estamos tendo contato com o evangelho de Jesus, temos que trabalhar esses sentimentos ainda ligados à animalidade, trabalhado, porque esse sentimento é o germe do amor, né? O amor que adoeceu, o amor que enlouqueceu. Então, ele tem possibilidade de ser transformado em amor verdadeiro, né? Quando nós queremos trabalhar esse sentimento, nos importamos em estar sendo melhores hoje do que ontem. E Fenelon, nesse capítulo do Amai os Inimigos, ele vem dizendo, não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor nos aproxima de Deus, a criatura, né? Nos aproxima de Deus. E o ódio nos distancia dele. Então, o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos distancia dele. Então, que nós possamos pensar nisso como regra de conduta. Vamos amar aqueles que não são os nossos afetos verdadeiros, procurando ter tolerância, procurando ter indulgência, procurando fazer o melhor que nós pudermos, sem ressentimento, sem palavras hostis, sem demonstrar, né, essa nossa dificuldade íntima. Que nós possamos nos debruçar no Evangelho de Jesus, buscando sempre como roteiro para a nossa vida, e que nós possamos estar aplicando esse Evangelho em todos os dias, para que nós possamos nos sentirmos fortes, nos sentirmos esperançosos, reanimados,
com muito bom ânimo, porque nós sabemos que aqui nesse educandário terreno passa muito rápido a vida, mas a vida verdadeira é a vida do Espírito. Então, que nós possamos retornar ao mundo espiritual melhores do que quando aqui chegamos. Que Jesus possa nos abençoar agora e sempre. Fiquem com Deus.